Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 103 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. A propósito da Cefam, eu gostaria de fazer um pedido a você que nos acompanha pelos vídeos aqui no YouTube ou ouvindo os nossos podcasts no Spotify. A Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, tem um canal no YouTube, onde é divulgado esse nosso programa semanalmente. Além deste programa, a Cefam também tem outros eventos que são divulgados e precisa que tenhamos pelo menos 1.000 seguidores no canal do YouTube, a fim de que esses eventos, essas palestras, esses estudos possam ser divulgados ao vivo. E eu queria pedir a gentileza de você que nos acompanha para, se possível, seguir o canal da Cefam lá no YouTube, a fim de que, atingindo esses 1.000 seguidores, possam ser divulgados os vídeos de forma ao vivo, e o que facilitaria muito o trabalho da equipe de divulgação doutrinária da Cefam. Eu sei que muitos de vocês que nos acompanham já seguem esse canal, mas se puderem divulgar, nós estamos precisando chegar a 1.000 seguidores para poder fazer esta participação ao vivo nas palestras e estudos da Cefam. Agradeço antecipadamente a sua gentileza. Bem, nós estamos no terceiro capítulo, ou no terceiro encontro deste tema, A História de um Condenado, lá na Revista Espírita de fevereiro de 1860. Peço a você que, se não acompanhou os 2 primeiros capítulos, dá uma olhadinha nos programas passados, porque nesta altura da nossa história, nós vamos encontrar hoje um diálogo entre Allan Kardec e São Luís, que é o espírito que orienta os trabalhos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a respeito das comunicações trazidas por esse espírito lá na chamada Casa Mal Assombrada. E nós vamos encontrar aqui informações muito úteis que vão fazer um link com aquilo que nós já estudamos nos programas anteriores e que talvez seja para você um motivo de curiosidade também, assim como foi para Allan Kardec e, claro, para todos nós que estudamos a doutrina espírita. Conforme você acompanhou, este espírito que estava retido nesta casa, condenado a vagar nesta residência, e por isso a casa era dita mal assombrada, ele chegou a se comunicar na residência de um dos membros da Sociedade Parisiense, aquele que Kardec vai chamar de Senhor F, senhor e senhora F. Então esse espírito se comunicou nessa casa, lá ele contou que havia de fato provocado um grande susto naquele senhor que adquiriu esta casa. Esse senhor veio a falecer em razão desse susto, e ele confirmou também que ele havia aplicado uma bofetada, um tapa no rosto do filho desse senhor quando ele tomou posse da casa. Vejam que aí despertam várias questões, né? Mas Kardec vai iniciar o diálogo aqui com São Luís, perguntando por que é que ele se comunicou lá na casa do senhor F e por que não ali na Sociedade Parisiense, quando foi invocada a sua presença. E São Luís vai dizer que quando deu-se a comunicação na casa do senhor e da senhora F, esse espírito já estava arrependido. Lembram que o senhor e a senhora F fizeram orações por esse espírito, muito diferente do tratamento que lhe era dado antes, com sessões de exorcismo, espalhando quadros de santos pela casa. O senhor e a senhora F fizeram orações sinceras em favor desse espírito. Ele iniciou uma fase de arrependimento pelos seus atos passados, pelos crimes que ele fizeram no passado e que o retinham naquela casa, e se comunicou com o senhor e a senhora F. Então Kardec pergunta, por que ele não pôde se comunicar aqui?
São Luís dirá, porque ainda não estava arrependido. O que é interessante aqui é que Kardec fará na questão 60. As informações que ele deu sobre seu crime, lá na casa do senhor e senhora F, são exatas? E São Luís, que poderia responder, porque por certo tem o conhecimento, disse: cabe-vos procurar, disto vos assegurar, e vos explicardes em seguida com ele. Vejam como o incentivo ao estudo, o incentivo à pesquisa, a ir buscar as informações, é estimulada pelos espíritos a todo momento. E aqui uma prova que foi trazida a Allan Kardec. São Luís vai lhe dizer: você quer saber se realmente é verdade tudo o que ele disse? Vá atrás, vai estudar, vai buscar e depois você conversa com o espírito para ver se realmente foi assim. Então, Kardec passa a fazer algumas questões e pergunta por que é que esse espírito ficou preso por 200 anos naquela residência, já que ele disse que cometeu um crime, assassinou uma pessoa e ficou retido nessa casa, condenado a viver nessa casa por 200 anos. Estava já ali há 200 anos. Kardec pergunta por que este castigo? E São Luís dirá que este espírito se crê condenado a essa tortura pela eternidade. De fato, a princípio, por conta do crime que ele cometeu, e nós não sabemos ainda, nesta altura da história, como se deu esse crime, mas de alguma forma ele ficou retido espiritualmente naquela residência. Poderia sair? Talvez. Mas na sua consciência, ele acreditava estar preso ali por toda a eternidade. E claro que isso desperta em Allan Kardec o interesse em fazer mais algumas perguntas. Ele pergunta se este tipo de sofrimento é comum a todos os espíritos que cometem algum homicídio, a todos os assassinos. E o espírito de São Luís vai dizer que o gênero de sofrimento é muito variado, é muito diverso para todos os espíritos. Cada um sofrerá de alguma forma. Neste caso desse espírito, ele estava preso a esta residência. Ele se manteve preso por conta da sua culpa, por conta da situação que o envolveu emocionalmente, ele ficou preso a esta casa. Mas outros podem vagar pela espiritualidade. E ele vai dizer que a mais horrível ou a mais pesada consequência é a certeza de crer-se estar a ela condenado sem retorno. Se você acompanha obras que foram trazidas ao nosso conhecimento mais recentemente, como, por exemplo, a obra de André Luiz, verá que no livro Nosso Lar ele passou 8 anos na região chamada Umbral. E ele acreditava que aquele sofrimento não terminaria nunca mais. É muito comum nós vermos espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas trazendo também esta informação, de que o seu sofrimento é eterno, de que não adianta, que ele já tentou de tudo e que ele não sai daquele sofrimento. Então vejam que São Luís vai dizer que muito maior do que o sofrimento em si é para o espírito a certeza de que esse sofrimento é eterno. Porque muitas vezes esses espíritos vêm com aquela crença que foi incutida dentro da civilização por muito tempo de céu e inferno. E inferno era tido como sofrimento eterno. Então, quando esse espírito que tirou a vida de alguém, assassinou alguém, cometeu uma grande maldade, se vê preso a um sofrimento, ele imagina: pronto, isso é o meu inferno e daqui eu não saio nunca mais. O sofrimento aqui é eterno. O sofrimento aqui não vai acabar. E isso é muito mais terrível para ele do que o próprio sofrimento em si. E São Luís vai dizer que, em alguns momentos, esse sofrimento parece um grande pesadelo, mas de uma forma muito interessante, porque ele não dorme, ele deixa bem claro aqui, o sono não existe para ele. Não há como você descansar, dormir e tal. É um sofrimento constante. Imaginemos o martírio, a tortura para alguém
que comete um crime desses ficar preso durante muito tempo a essa sensação, a essa lembrança de tudo que acontece. Aí Kardec fará uma pergunta que eu vou ler ela na íntegra. Foi-nos dito que, para os espíritos, o tempo não existia, e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não ocorre, pois, o mesmo para todos? E São Luís responde: não, certamente. Não ocorre assim, senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores, o tempo é, algumas vezes, bem longo, sobretudo quando sofrem. Foi-me perguntado outro dia, por alguém que acompanhou esse estudo, que viu no programa anterior em que esse espírito relata que ele estava já preso naquela casa por 200 anos, e foi-me feita a pergunta, mas para o espírito existe esse tempo? Na espiritualidade existe o tempo? E aqui São Luís vai trazer a resposta de uma forma muito mais clara, certamente, do que a resposta que eu dei a essa pessoa que acompanha o programa. Ele diz que esta condição de não perceber a passagem do tempo, ela só é justa para os espíritos que alcançaram um determinado grau de evolução e que têm consciência de que a vida espiritual é muito maior, uma percepção muito maior. Para os espíritos inferiores, ainda é muito difícil de perceber que há algo mais além deste curto espaço de tempo em que o planeta conta seus dias, horas, meses e anos. Então, eu imaginei ao ler essa questão como a criança que quando chega para nós e faz diversas vezes a mesma pergunta, já está na hora de dormir? Já está na hora de passear? Já está na hora de brincar? Ela não tem uma noção exata do tempo. Você sai para fazer uma viagem com uma criança, você tem consciência de quantos quilômetros você irá percorrer, quanto tempo você terá de estrada, mas para a criança, passados 10, 15 minutos, ela pergunta, já estamos chegando? Falta muito para chegar? Então, de alguma forma, esta compreensão que a criança tem ainda muito ínfima da condição do tempo é a mesma que o espírito imperfeito, como nós, terá na vida espiritual. A percepção do tempo será para nós ainda muito pesada, porque ainda estamos muito apegados à matéria, ainda muito presos a essa condição. Certamente, ao nos encontrarmos na vida espiritual após a desencarnação, é possível que a primeira pergunta que nós nos façamos é aquele que nos receber, né? E esperamos seja num lugar bom, numa condição boa, mas eu imagino que a pergunta será: há quanto tempo desencarnei? Há quanto tempo foi minha morte? Quanto tempo já se passou desde que eu morri para a vida terrena? Porque é uma curiosidade que nós temos e que assim nós vamos contar a nossa percepção de muito ou pouco, ou sofrimento maior ou menor, o que não existe para os espíritos superiores, porque o tempo está ligado a essa nossa condição pequena. Interessante, né? À medida que nós vamos buscando informações nesse estudo, nós vamos ver que essa condição que nos prende à vida física, ela se refletirá ainda por um bom tempo na nossa vida espiritual. E, por certo, nós levaremos ainda muitas impressões desta vida física para a nossa vida espiritual. A questão do sofrimento do espírito ou da sua bem-aventurança após a desencarnação ainda é para nós um tema de difícil compreensão. Nós temos uma prática muito comum de facilitar a nossa compreensão, tentando colocar comportamentos ou reações padrão. Então, quem tira a vida de alguém terá determinado sofrimento. Quem apenas ignorou as leis divinas terá outro sofrimento, e assim por diante. Na verdade, o que São Luís vai nos dizer na semana que vem é que este sofrimento varia de acordo com um outro componente. Será que você sabe qual é esse outro componente?
Aguardo você na próxima semana para continuarmos o estudo da Revista Espírita e dessa história, que a cada dia se torna mais interessante. Que Jesus abençoe o seu lar, uma ótima semana, com muita paz, e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!